campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias do livro Fonte Viva. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos trabalhos, abençoe os nossos propósitos de melhora íntima, de entendimento das suas lições. Hoje, o capítulo é o capítulo de número 131, que tem como título No Campo Social. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37, em que o Mestre diz: Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Nós vamos visitar então o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, para nós entendermos o contexto desse subtítulo dessa frase. Nós vamos ler a partir do versículo 33 do capítulo 6. Era um período de muita perturbação. João Batista havia sido decapitado há poucos instantes. Os apóstolos estavam perturbados com essa notícia e conversando com o Cristo sobre isso. E Jesus quis se retirar para um local mais reservado com os seus apóstolos. E vai dizer assim, então, a partir do versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram, primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Que lindo, né, meus irmãos? Que passagem belíssima do Evangelho de Marcos. Nós vamos voltar lá, então, no livro Fonte Viva, com um comentário de Emmanuel. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: Dai-lhes vós de comer. A observação do Mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O Mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível,
A fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes vós de comer. Que texto lindo e belíssimo. Porque o que o Cristo disse aos apóstolos e diz a todos nós, meus irmãos, a todos nós, seus irmãos, com tantas dificuldades que nós temos, com tantos aprendizados ainda pela frente. Dai-lhes vós o que comer. Serve ao teu irmão sem julgar. Porque é isso que o Mestre disse aos seus apóstolos, é isso que Emmanuel traz no seu texto do livro Fonte Viva. Nós não temos ainda a capacidade de compreender essas palavras tão profundas de Jesus, porque aqueles homens estavam famintos do corpo, estavam com tantas necessidades, mas a sua fome, a maior fome e a maior sede que eles traziam dentro deles era a fome e a sede do amor e do aprendizado que o Cristo carregava. E a sua presença lhes fazia felizes, mesmo passando por dificuldades físicas, mesmo sem um planejamento para estarem lá. Como lhes disseram ao Cristo os apóstolos: vamos liberá-los, mestre, porque eles precisam comer, eles precisam saciar a fome. Vamos deixá-los seguir as vizinhanças para que eles possam comprar o próprio pão. Mas Jesus, com o seu amor incalculável, com a sua presença de espírito, com um amor dentro do seu coração, faz com que aqueles homens aprendam a lição da perseverança, da dedicação ao próximo, da sustentação do outro, como ele nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele exemplifica isso, dando de comer àqueles 5.000 homens, que poderiam ser um pouco mais ou um pouco menos. O número exato não nos cabe avaliar. O que cabe nós a pensar é que nós encontramos na nossa jornada, na nossa caminhada aqui, nesse plano terreno, tantos irmãos famintos. Famintos do alimento material, mas principalmente do alimento espiritual. E cabe a nós que já fomos despertados, que nem temos ainda tanta experiência, que desconhecemos esse amor puro do Cristo, mas que temos essa vontade de aprender, meus irmãos, que temos essa necessidade íntima de modificar a nossa caminhada espiritual, a nossa caminhada milenar, tão prejudicada por nós mesmos no passado, por caminhos que escolhemos, por caminhos tortuosos, mas que hoje a doutrina espírita ilumina a nossa estrada, nos capacitando a escolher melhor, através do nosso livre-arbítrio, fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma aqui reencarnada, a superar as nossas limitações, a superar os nossos medos, olhando para esse nosso irmão, faminto, com sede, prestando a nossa
solidariedade, a nossa capacidade, mesmo que seja pequena, emprestando o nosso ouvido, para que ele possa também se fortalecer. Porque talvez ele não tenha sido despertado, ele ainda não conseguiu compreender o amor do Cristo. Então cabe a nós nos colocarmos à disposição, sermos de certa forma um instrumento do nosso Mestre, para que eles possam também se fortalecer, possam também se despertar através do nosso exemplo. Porque mais importante do que as nossas palavras é o nosso exemplo, é a nossa conduta. É a maneira como eu ajo nos meus dias, como eu coloco em prática o que o amor do Cristo, o que a doutrina espírita, o que esses irmãos, o que os benfeitores que nos acompanham vibram por nós, fazem com que nós coloquemos nos nossos dias. Muito obrigado, meus irmãos. Estejamos juntos nessa luta e nessa mudança. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site